desenho, pintura, gravura, fotografia. No programa Arte na Tela de hoje, vamos conhecer o trabalho da artista plástica que, ao longo de sua trajetória nas artes, fez do transformar a inspiração para a definição de um estilo baseado na somatória de observações, sensações e memórias. Eu sou a Ana Calzavara, sou artista visual, trabalho com pintura, gravura e fotografia. Sempre me interessei desde pequena, toda criança acho que gosta de desenhar, pintar, mas eu continuei me interessando e acho que nunca pensei em fazer outra coisa. Ana traz em sua memória a imagem da reprodução da tela Cais com Homens, de Vincent van Gogh. A obra ficava posicionada em frente ao piano que Ana tocava diariamente. Mais tarde, a artista entendeu que a empatia com as pinceladas e nuances de Van Gogh não eram somente uma curiosidade de criança. Desde pequena eu me lembro de pensar em trabalhar com arte. Eu pensei em arquitetura também, que acho que é uma área afim, mas logo eu me decidi pelas artes visuais. Comecei fazendo as duas coisas, arquitetura e artes visuais, porque inclusive quando eu fiz a minha graduação não era tão comum. Eu não conhecia, por exemplo, ninguém que tivesse feito uma graduação em artes visuais. Hoje até é mais comum você ver pessoas optando por fazer uma graduação em artes visuais, que eu acho ótimo, mas naquela época não era. Então eu comecei com a minha primeira opção, na época, que era arquitetura, mas logo desviei o caminho, comecei com as duas coisas e percebi que o que eu queria mesmo era ser uma artista, não uma arquiteta. Da pintura, gravura e fotografia, Ana Calzavara explora os diferentes aspectos da arte. Venho desenvolvendo um trabalho que esses três meios cada vez mais vêm conversando um com o outro. Não tem como dizer qual processo me agrada mais entre esses três. O que eu posso te dizer é que o desenho foi muito importante para a minha trajetória, porque eu pensava a pintura e as demais técnicas através dele. Então ele era um meio onde a minha relação com o mundo primeiro se estabelecia ali. Mas aos poucos a fotografia ela começou a substituir justamente o desenho, porque a fotografia ela trazia a informação da cor, que logo de pronto, né, que me interessava muito, e a relação da luz também, dos planos de luz, que é o que se trata a pintura, né? Então, aos poucos, o que eu fazia, o que o desenho era para mim, a fotografia começou a ser. Ela começou a me trazer essas informações para eu pensar essas relações de cor e plano. A fotografia ela começa também a ficar mais importante no meu processo de trabalho a partir de uns 10 anos, de 2009 para cá, quando eu também começo a gravar mais intensamente. Começo a fazer estilogravuras, porque até então eu trabalhava mais com a pintura. E a estilo, como se trata de uma imagem impressa num papel, e a fotografia também é uma imagem impressa num papel, eu comecei a usar um arquivo fotográfico pessoal meu, das inúmeras fotografias que eu vinha fazendo, como fonte de imagem para pensar essas gravuras. E, mais do que isso, no segundo momento, elas começaram a participar juntas na feitura da imagem, né? Então, ou sobrepondo, não só como fonte de imagem primeira para a gravura, mas às vezes sobrepondo a gravura à fotografia, por exemplo, né? Ela começou a participar mais ativamente do processo. Ana aborda o diálogo entre as três linguagens que escolheu para usar como base no desenvolvimento do seu trabalho. Na exposição Mais um Passo se Desfaz, eu tratei de um tema que está relacionado com o que eu tenho pensado, que é a relação justamente da fotografia e da pintura. E eu
partir de imagens fotográficas que de algum modo tinham um desvio da luz nesse caso, ou elas eram subexpostas, elas tinham uma condição de baixa luz, ou elas eram superexpostas, tinham um excesso de luz, ou elas estavam fora de foco, ou ainda elas tinham uma condição de serem negativadas, os negativos fotográficos, para causar justamente uma reflexão sobre o que é essa natureza fotográfica, como ela é a imagem mesmo do real, né? Porque a mesma imagem, por exemplo, você pode ver ela numa condição de alta luz e negativada, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, é a mesma imagem de uma janela fora de foco, numa baixa luz e o negativo dela. Como pensar essa relação da fotografia para a pintura, né? Embora eu tenha partido de imagens fotográficas, porque nesse caso me interessavam, para discutir justamente como, a partir de uma mesma imagem, você pode propor olhares diferentes sobre aquilo. Ao trazer a imagem que, primeiramente, era fotográfica para o meio físico da pintura, evidentemente eu tinha que pensar como eu faria isso, porque o que me interessa é que o resultado final tenha qualidades que são inerentes à pintura, né? A pincelada, né? Como é que eu vou tratar essas camadas de tinta até ela formar a imagem, que ela consiga promover o interesse pictórico em si. E eu fui desenvolvendo essas séries das subexpostas, superexpostas, os negativos, essas imagens também que eram fora de foco, porque o que me interessava era discutir essa natureza de imagem. E essa relação entre algo que a gente pensa como absoluto, né? Ou seja, o rastro do real que faz parte de uma imagem fotográfica, porque ela capta o real, essa imagem é tão rastro do real quanto essa, só que a luz ela é às avessas, né? Essa é uma imagem também, né, que ela vem do real, embora ela tenha essa imagem desfocada. Essa é o negativo dessa imagem, que é uma imagem noturna. Portanto, o negativo fotográfico que a gente geralmente pensa como algo escuro, que é esse aqui, por exemplo, aqui ele está invertido, é um negativo claro, porque ele vem de uma foto noturna. Então, discutir essa percepção e fazer com que o espectador se indagasse sobre essa sua percepção do real, essas múltiplas possibilidades de falar dele, me interessa. Essa aqui é uma super exposta, onde você tem um excesso de luz. Aqui já é o chão da minha casa, um reflexo da chuva, mas é a imagem negativada desse chão. Aqui, da observação do quintal do meu ateliê. Aqui, de uma foto aérea que eu vi no jornal. Aqui, fotos que eu fiz, que eu já expus como uma imagem fotográfica mesmo, assim, né? Aqui, fotografia minha. Então, são fontes diversas de onde eu parto, mas para discutir um pouco essa questão da percepção. Esse tema também está presente num livro que eu lancei, que chama Entre Meios, que é essa relação entre a fotografia, a pintura, a gravura, como eles podem criar significados ao se intersectarem e promover discussões em relação a essa questão do trânsito de imagens hoje em dia. A seguir, Ana Calzavara continua a falar sobre a acertada junção das linguagens artísticas, gravura, fotografia e pintura, e ainda sobre sua experiência em Londres. A experiência foi excelente, foi fundamental para a minha formação. Primeiro, para me perceber como artista e como cidadã, como brasileira, fora do Brasil. Em instantes, você não pode perder. Voltamos! Hoje o Arte na Tela abre espaço para a artista visual Ana Calzavara.
Seu trabalho foge do óbvio. A partir de erros sem importância, cria formas, perspectiva, luz. Para artista, a arte é vital. É o modo que eu escolhi para existir, como me relacionar com o mundo e como me desenvolver como ser humano. É através da arte, no sentido de que é a arte que me possibilita desenvolver meu pensamento, desenvolver aquilo que a gente poderia chamar de que todo ser humano tem, né? Da minha sensibilidade, ou seja, daquilo que eu percebo no mundo e daquilo que eu devolvo para o mundo. Para a arte fazer realmente parte da vida das pessoas, eu acho que é algo que tem que vir desde criança, né? E para a criança é algo natural, justamente. O que acontece é que, muitas vezes, infelizmente, durante esse processo de desenvolvimento da criança até ela se tornar um adulto, a arte ela vai se afastando da vida desse indivíduo. O que é o contrário, porque a arte é libertadora, né? Ela te ensina a pensar o mundo, ela te ensina a ser inventivo, a ser crítico. Justamente o que ela quer é estabelecer contato com o mundo ao redor. Então, ela é fundamental para a vida das pessoas de maneira geral. Eu escolhi fazê-lo através da arte, porque acho que também acredito que eu saiba fazer de melhor, né? Que eu posso fazer de melhor. O estilo, nem por sombra, corresponde a um simples culto da forma, mas, muito longe disso, a uma particular concepção da arte e, mais em geral, a uma particular concepção da vida. Leon Tolstói. Eu acho que não é possível definir um estilo assim numa palavra só. O que eu acho é que eu estou interessada justamente nesse trânsito de imagens, né? E como um artista visual hoje, ele lida justamente com essa proliferação de imagens. Qualquer pessoa, hoje em dia, está sujeita a lidar com essa quantidade de imagens o tempo todo. E o artista visual, né? Como ele pode... Qual é a relação que ele estabelece com esse monte de imagens? Isso é importante para o trabalho dele ou não? Para mim, eu comecei a me perguntar sobre essas questões. Como uma fazedora de imagem, né? Eu queria uma imagem que persistisse no tempo, né? Que ela não fosse uma imagem banal, né? Que você olhasse para ela e 2 minutos depois esquecesse. Que você estabelecesse uma relação de significado, de sentido com aquilo. Então, isso me preocupa e isso é, para mim, um desafio, que eu quero lidar com isso. Então, também a ideia de pensar meios mais tradicionais, como a gravura e a pintura, por exemplo, podem lidar com fontes de imagens outras, né? Por exemplo, internet, celular. Às vezes isso acontece, de vir por esse caminho também. Através de uma experiência profissional em Londres, Ana passou por um importante amadurecimento profissional. A experiência foi excelente, foi fundamental para a minha formação. Primeiro, para me perceber como artista e como cidadã, como brasileira fora do Brasil, o que isso implicava em termos artísticos também, em termos de tradição, de herança. E eu tinha a possibilidade de eu fiz em Londres, visitando acervos maravilhosos, né, de história da arte, que eu via só em livros aqui, e lá eu podia ver pessoalmente. Eu acho que o momento atual é o mais importante, porque a tua história anterior, ela te permite cada vez mais, eu acho, adensar o pensamento. O pensamento ele vai se tornando mais complexo, né, à medida, eu acho, que o tempo passa, porque é natural, você vai somando a experiência. Nesse momento, para mim, tem sido importante, porque eu acho que essas questões, as questões que me são caras, elas estão mais claras para mim mesma. Então, isso eu acho que torna o processo mais desafiador, porque eu sei mais do que se trata, o que eu estou procurando, e ao mesmo tempo
prazeroso. Embora nunca é só prazer, porque também tem angústia nessa busca sempre, né? Porque não é sempre que você consegue aquilo que você está procurando. É um eterno procurar. Essa série tem a ver com o meu interesse na arquitetura. Como eu disse, eu comecei fazendo arquitetura. O espaço, os lugares, são algo que me interessam, né? Essas relações entre o cheio e vazio, essas frestas. E é um olhar mais fechado, no sentido de pegar um fragmento da arquitetura, né? É quase uma abstração, portanto, porque se você vê, por exemplo, uma pintura como essa aqui, que são os andaimes que eu vi na rua, por exemplo, ele vira, a partir do momento que eu fecho, né, o olhar e olho só para aquilo no meio do caos da cidade, um arranjo geométrico, que até remete um pouco, uma brincadeira. Um artista que eu gosto muito é o Mondrian, por exemplo, né? Então, são fragmentos arquitetônicos da cidade. Aqui nessa pintura, eu trabalho um pouco com aquela ideia do entremeios. Então, tem uma gravura por baixo, que é essa árvore, uma xilogravura que eu colei com papel japonês sobre a superfície da tela. Depois eu entro com a pintura a óleo por cima dessa gravura, né, e deixando resquícios gráficos dessa outra imagem, que é a xilogravura. Essa ideia de estabelecer essas relações entre os meios diferentes, entre a gravura, a pintura, a fotografia, porque, por sua vez, é uma imagem que vem de uma fotografia minha, anterior. E isso tudo foi acontecendo meio que naturalmente. E virou um pouco o mote do meu trabalho, entender um pouco essas relações entre esses meios e como um pode contribuir para o outro. O que acontece com uma imagem fotográfica, que ela não tem espessura, né, por se tratar de uma imagem plana. Quando ela vem para a pintura, ela tem uma fisicalidade, uma matéria que no outro meio ela não tem. Então eu tenho que pensar nisso. E isso me interessa, porque ao trazer aquilo que é mais imaterial, um meio que é muito mais físico e matérico, tem que pensar em outras coisas. E me interessa essa fisicalidade da pintura, o gesto que ela guarda, que é meio algo muito característico da linguagem da pintura, né? Esse registro do gesto humano, da mão humana. Então são imagens de interiores e de fachadas que eu vejo por aí, pela cidade. Isso aqui também, ao trazer esse ângulo desse prédio, né, que é um ângulo bastante particular, de baixo para cima e tal, as janelas elas viraram quase algo abstrato, um elemento, um losango, né, que também, por sua vez, remete um pouco a Volpe, que é outro artista que eu gosto, que também trabalha dentro dessa reflexão entre uma geometria mais quente, mais sensível, mais afetiva, digamos assim, né? Alfredo Volpe, imigrante italiano, chegou ao Brasil ainda criança, em 1897. Trabalhou como encadernador, marceneiro e entalhador, ofícios esses que fizeram a ponte até a arte de pintar. Seu primeiro contato com as tintas foi como pintor decorador. Volpe pintava em madeiras e telas. Inicialmente, o estilo adotado era o figurativo, mas a partir da década de 1950, gradativamente passou a se expressar através do abstracionismo. Da série Fachadas, surgem as famosas bandeirinhas de Volpe, que, longe de se resumir a um motivo popular, permitia ao pintor explorar a geometrização, dando vida à rigidez das formas. Volpe pintou por mais de 70 anos, produzindo em média 3.000 telas. É um pouco isso que eu quis trabalhar aqui nessa série. Termina aqui mais esse encontro com a arte. Nos vemos no próximo programa. Até lá!
O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.